Atenção, esse vídeo não é uma consulta médica. Procure seu médico de confiança. Se você é estudante ou profissional da saúde e quer estar preparado para atender casos de dengue, é só assistir o vídeo até o final. Olá, meu nome é Vanessa Cristine, sou médica clínica geral e venho passar aqui uma atualização rápida para você lembrar do protocolo de atendimento de dengue. Se você não viu o vídeo anterior, é só clicar aqui no card, mas eu já falei que provavelmente a epidemia de dengue esse ano vai ser pior que a do ano passado. E é bom a gente estar preparado, certo? Então vamos começar lembrando quem que é o caso suspeito. Então, um paciente que chegue com febre no pronto atendimento, com essa febre tendo durado até no máximo 7 dias, porque passou de 7 dias provavelmente já não é dengue, é alguma outra doença, e que tenha estado em áreas com circulação do vírus, ou seja, ele mora num lugar que está tendo caso de dengue ou viajou para um lugar que está tendo epidemia de dengue nos últimos 14 dias. Ou seja, febre associado a dor no corpo, mal-estar, náusea, vômito, pequenas manchinhas vermelhas pelo corpo, são os sintomas clássicos de dengue, ok? Nesse momento, é importante também você saber por onde ele andou. Se ele esteve em regiões de mata, de rios, onde possa estar ocorrendo febre amarela. Porque no início os sintomas são muito parecidos. Também é importante, então, você perguntar se ele é vacinado contra a febre amarela, para também ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Lembrar também de outras doenças que cursam com febre. Então, se teve contato com ratos ou com enchentes, nessa época do ano bastante comum, tem que lembrar de leptospirose. Se tem sintomas gripais, aí tem que lembrar de influenza, de gripe. Se teve contato com carrapato, tem que lembrar de febre maculosa e por aí vai. Então é bem importante perguntar para o seu paciente onde ele esteve e quais os sintomas associados que ele tem para fazer essa diferenciação. É caso suspeito de dengue? Então já lembra da ficha de notificação e pode fazer o teste rápido para você já ter esse registro também aí. Uma das principais questões que eu preciso que você, profissional da saúde, esteja em mente no atendimento do paciente com dengue são os sinais de alarme. Então, desde o primeiro atendimento e até cada retorno que esse paciente fizer para reavaliar, você vai precisar estar atento para uma dor abdominal intensa que não melhora, náuseas e vômitos que também não passam e que são muito intensos, presença de pequenos pontinhos vermelhos na pele, ou seja, petequias, perguntar para o paciente se ele tem sangramento ao escovar os dentes ou se no xixi, no cocô, notou a presença de sangue, diminuição da pressão arterial, tonturas, fraquezas, diminuição da urina, sonolência, aumento do fígado ao exame físico e nos exames de laboratório se tem hemoconcentração, ou seja, aumento do VG ou do hematócrito, tá? Que isso quer dizer para nós que já tá tendo uma redistribuição do líquido corporal no que a gente chama de terceiro espaço, ou seja, possível derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, por causa do excesso de inflamação no corpo, e isso é um dos sinais de super alerta para a evolução com a forma do choque da dengue. Queda abrupta de plaquetas também é um sinal de gravidade, assim como outros que são mais óbvios, né? Aqueles sinais evidentes de choque já, que é pulso fino, mãos frias e pegajosas, alteração do estado mental, rebaixamento do nível de consciência, esforço, ciência respiratória, que daí nesses casos você sabe que tá grave mesmo, né? Outra questão super importante é que o paciente que chega no pronto atendimento, ele vai passar por aquela triagem, né, o protocolo que vai regular quem tá mais grave, quem não é, quem vai ser atendido primeiro e quem não é. Sendo um paciente com suspeita de dengue, ele precisa passar por uma classificação específica dos grupos de risco da dengue. Então vamos lembrar quais são. No grupo A, é aquele paciente que é um caso suspeito, mas que ele não tem nenhuma comorbidade, ou seja, problema cardíaco, diabetes, anemia falciforme, alguma doença crônica assim que possa descompensar. Não é gestante, criança lactente, né, com menos de 2 anos, ou pacientes idosos acima de 65 anos. Ou uma pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade, que vai ter dificuldade de voltar para reavaliar nesse pronto atendimento. Então,
além, é claro, de não ter nenhum sinal de alarme. Esse é o grupo A. O que deve ser feito nessa situação? Pode ou não pedir um hemograma, fica a critério do profissional que está atendendo esse paciente, de preferência, se tiver fácil disponível, pede. Já começa a hidratação oral ali no pronto atendimento e orienta essa hidratação para casa também. Como que vai ser feita? Tem que calcular ali em torno de 60 ml por quilo de peso, ou seja, um paciente de uns 70 kg vai dar uns 4 litros por dia. 1/3 disso pode ser na forma de soro de reidratação oral e o restante líquidos da preferência do paciente. Água, chá, suco, leite, aquilo que ele tiver mais disponibilidade para ingerir, tá bom? Você vai também entregar o cartãozinho de dengue para esse paciente e pedir que ele retorne entre o 3º e o 6º dia do início dos sintomas. Claro, ele tem que voltar de imediato antes se tiver sinais de alarme, que você vai orientar direitinho para ele. E principalmente, ele precisa voltar no dia que a febre parar. Ué, mas quando a febre vai embora, não é sinal de que a doença já tá melhorando? No caso da dengue, o dia que a febre cessa é quando começa o maior risco de evoluir para a forma grave da dengue, que é a forma do choque da dengue. Então, nesse dia, o paciente tem que voltar no pronto atendimento e ser reavaliado e continuar sendo visto até 2 dias depois que a febre cessar. Vamos para o grupo B. No grupo B estão aquelas pessoas que estão num grupo especial, por exemplo, gestantes, idosos, lactentes, pessoas que estão num grupo de vulnerabilidade, pessoas que têm comorbidades ou aquelas que apresentem pequenos sangramentos na pele, ou seja, petequias, gengivorragia ou prova do laço positiva. A prova do laço não é um sinal específico de dengue, mas naquelas pessoas que não têm sinal nenhum de sangramento ainda, ela pode já mostrar uma fragilidade capilar e aí esse paciente que às vezes ia ser grupo A já passa a ser grupo B. Então é importante fazer a prova do laço em todos os pacientes. É claro, naquele que já tem petequia, nem precisa, né? No grupo B, o paciente não pode ter sinal de alarme. Se ele tiver sinal de alarme, ele já vira grupo C, tá? E qual que é a recomendação? Tem que fazer hemograma. Por quê? Porque você vai ter que ver quanto que tá o hematócrito, ou seja, o VG desse paciente, e se ele for maior do que 44 em mulheres ou do que 50 em homens, já tá mostrando um sinal de hemoconcentração, um sinal de que aquele líquido tá extravasando do vaso sanguíneo lá para a cavidade abdominal, para o pulmão, ou seja, já indica um sinal de maior gravidade e risco de evoluir para as formas graves de dengue, do choque da dengue. E a conduta? Já começa a hidratação antes de sair o resultado desse hemograma. Você vai orientar então 60 ml por quilo de peso, sendo 1/3 desse volume já nas primeiras 4 horas. Pode ser via oral, se o paciente estiver conseguindo ingerir bem líquidos, ou já pode começar endovenoso mesmo, soro fisiológico ou Ringer lactato. Você vai reavaliar esse paciente dali a 4 horas e aí já com o resultado do primeiro hemograma em mãos, você vai reclassificar ele. Se o hemograma estiver normal, plaqueta normal, não tem sinal de hemoconcentração, você vai classificar ele para o grupo A e fazer todas as orientações de retorno, cartãozinho da dengue, anotar os dados vitais ali para ele ser reavaliado na próxima vez que for para o PS. Se já tiver hemoconcentração, esse paciente virou grupo C e a gente já vai conversar sobre isso. Então, grupo C, paciente que à entrada ou durante a evolução, o acompanhamento, apresente qualquer sinal de alarme, que a gente já conversou. Dor abdominal intensa, tontura, sonolência, aumento do hematócrito, diminuição da urina, hipotensão, sangramentos. Esse paciente é grupo C. Você já tem que começar a hidratar endovenoso já na chegada. Vai começar com 20 ml por quilo na primeira hora. Esse paciente vai ficar internado e deve ser reavaliado frequentemente, no mínimo a cada 2 horas. Aí vem o papel importantíssimo da equipe. Então,
técnico de enfermagem, enfermeiro, tem que lembrar que esse paciente está lá. É justamente aquele paciente que não é o mais grave e nem é aquele que foi embora, que ele ficou em observação, que é o que às vezes dá aquela comida de bola. Porque ele tá tranquilinho, quietinho lá no canto dele, fica esquecido. E aí, conforme ele vai piorando, vai ficando sonolento, vai ficando tonto, fraco, ele nem tá reclamando de nada, ele fica lá no canto dele e esse que é o que tem às vezes maior risco de complicar. Porque quando o pessoal lembra que ele tava lá, já tá em choque. E aí, bicho já pegou, perdeu tempo. Então, para esse paciente tem que ser visto pressão arterial, frequência cardíaca, nível de consciência, pulso, tempo de enchimento capilar, que tem que estar menor do que 3 segundos, diurese. Então esse paciente tem que estar sendo monitorizado em relação a esses dados vitais de tempos em tempos. De preferência, de hora em hora, cada 2 horas tem que estar lá verificando todos esses sinais. Vai repetindo essa hidratação, essa ressuscitação volêmica com 20 ml por quilo IV a cada hora por até 3 vezes. Se não recuperou, não estabilizou o paciente, ele é grupo D, já pode considerar paciente em choque. Então, grupo D, sinais de choque. Pressão baixa, pressão pinçada, que é aquela que a pressão sistólica menos a diastólica dá uma diferença menor do que 20 mmHg, extremidades frias, pegajosas, pulso fino, tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos, diminuição do nível de consciência, pouca diurese, tontura. Então, todos esses sinais indicam choque. E aí é o tratamento da choque, o manejo precisa ser na UTI. E é claro que até sair essa vaga de UTI, você não vai ficar olhando para o paciente. Você vai fazer uma ressuscitação volêmica vigorosa, como a gente já comentou no grupo C. Não melhorou, você vai considerar o início de drogas vasoativas, de albumina, de outros recursos aí para tentar estabilizar esse paciente. Importante que esse choque pode ser por excessos de sangramentos que você está vendo ou não. Esse choque acontece pela permeabilidade capilar da inflamação que está muito grande e vai fazendo derrame pericárdico, derrame pleural, vai fazendo ascite, tá? Então não espere você ver o paciente vomitando sangue para dizer que ele tem choque. Esse choque acontece de outras formas na dengue, não só pela hemorragia, tá? E aí é importante lembrar também que você vai precisar estar olhando hemograma, gasometria, lactato, eletrólitos, função renal, função hepática e vai estar atento para a necessidade de transfundir hemácias e transfundir plasma, vitamina K, enfim, fazer a correção de coagulopatia que pode ser uma evolução da dengue grave ou dengue com choque também, ok? Assim, eu sei que temos problema de falta de equipe, falta de técnico de enfermagem, falta de enfermeiro. Às vezes o laboratório não vai ficar pronto a cada 4 horas, como a gente gostaria, ou a cada 2 horas, como seria necessário em algumas situações. Mas tem uma coisa que você pode fazer, que é estar ao lado do seu paciente, reavaliando periodicamente esses parâmetros clínicos. PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de consciência, diurese, tempo de enchimento capilar. Se você fizer isso direitinho, você vai ter parâmetros para guiar a ressuscitação volêmica e para deixar esse paciente estável até sair a vaga de UTI. Faço uma outra observação, que a gente tem pacientes que podem ser cardiopatas ou ter já dificuldades para lidar com excesso de volume. Então, tenha atenção a isso também. Esse protocolo é para ser um direcionamento, mas quem vai definir é você lá com o teu paciente. Percebeu que ele começou a ficar estertorando, com insuficiência respiratória por causa da hidratação que você está fazendo? Já deu de volume, vai para droga vasoativa. Para aqueles pacientes que foram para casa e vão ter um acompanhamento ambulatorial, é importantíssimo, é obrigatório que você entregue o cartãozinho de acompanhamento da dengue para ele. Isso aqui vai salvar vidas, vai facilitar em muito o segmento pelo profissional que vai pegar o plantão no dia seguinte. Outro ponto fundamental é orientar para cada paciente que ele não deve usar anti-inflamatório, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida e por aí vai. Você, profissional, em hipótese alguma, pode prescrever esse tipo de analgesia para o seu paciente. Você vai usar paracetamol ou dipirona e você precisa falar para o seu paciente quais são os sinais de alarme.
além, é claro, de falar para ele voltar no dia que a febre for embora. Isso é importantíssimo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, porque sempre vai ter mais conteúdos como esse. Vou deixar para vocês também aqui o fluxograma com todas as informações detalhadas para o atendimento da dengue e um outro fluxograma que eu mesma fiz para ficar ali com algumas outras dicas mais resumidinho para vocês. Tá tudo no link aqui embaixo. Até a próxima, tchau!